Fala, amados do Pai, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje estamos com ela, uma pessoa que eu tenho até medo de falar, senão eu fico de banco. Ela que é psicóloga, é líder e é a nossa líder, Rayane Santos. Palmas para Rayane. Oi, gente! A paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Na direção que o Senhor nos colocou, né? Então estamos aqui para esse bate-papo e vamos lá. Para começar, Rayane, fala um pouco de quem é você, quem é a Rayane no dia a dia, o que a Rayane faz. Fala um pouco sobre você. Como você já falou no começo, né? Sou Rayane, sou psicóloga, tenho 29 anos. Eu trabalho como auxiliar administrativo, sou um pouco ausente, né, nas minhas funções aqui na igreja, mas em tudo que eu posso, em tudo que eu tento, que eu tento estar, né, no tempo que eu consigo. E sou muito feliz de poder buscar e de estar aqui na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, liderando, né? Porque foi o Senhor quem me deu essa oportunidade de estar, de trabalhar com a juventude. E é isso, eu amo isso. E estamos aí para trabalhar, para poder buscar e seguindo até onde o Senhor nos conduzir. É interessante, Rayane, a gente, como liderado, a gente tem um pouco dessa dúvida. Como é que é ser essa vida de líder de jovens? Porque a gente, como jovem, a gente fica pensando assim, cara, a gente está tão próximo da amizade que a gente esquece de que realmente o cargo que Deus deu, o cargo assim dizendo, né? Da vocação de ser líder. Como é que está sendo essa experiência para você? Fácil não é, né? Mas o Senhor não nos dá nada que a gente não pode carregar, né? Ele sustenta, Ele é o nosso suporte. Existem desafios, né, que às vezes a gente passa, que muitas pessoas não sabem, mas saímos vencidos porque é o Senhor que nos sustenta, Ele nos dá direção, nos dá sabedoria conforme a gente vai pedindo, mas é um trabalho muito bom, muito gostoso de trabalhar com a juventude, né, com os jovens. Nós somos jovens da casa do Senhor, temos os eventos, nós somos impulsionados a trabalhar, nós gostamos disso. Liderar não é fácil, né, mas a sabedoria vem do Senhor. É Ele quem confia, é Ele quem dá os passos, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente não sabe o que fazer, a gente recorre a Ele e o suporte quem dá é Ele. Sim. Né? Todas as direções que a gente precisa e é Ele quem vai dando, né? E a gente vai seguindo nesse trabalho que é bom estar, sim, é bom trabalhar. E com algumas, né, dificuldades, com alguns imprevistos, mas seguimos fortes, sem desanimar, porque a gente sabe que a recompensa do Senhor um dia vem, porque é para Ele, é por Ele e para Ele. E tratando-se ainda de juventude, de jovens, quando o jovem chega na igreja, ele é muito confuso. E muitos dos jovens se perdem por causa disso. Como você tem consolidado esses jovens? A pergunta, assim, é um pouco meio difícil, porque a gente, como eu disse antes, a gente tenta fazer tudo com sabedoria, né? E com as direções do Senhor. Então, assim, a gente pede direção ao Senhor para saber o que a gente precisa fazer com esses jovens. Lógico que a gente quer abraçar, a gente quer que esteja perto, a gente quer estar perto, né? Mas do que a gente pode estar de levando palavra, de dando ensinamento, às vezes até nossas experiências, sim, que a gente teve com o Senhor, porque às vezes no começo pode não ser tão fácil assim querer estar na casa do Senhor, ainda mais as pessoas que não vêm de alguma congregação ou vêm lá de fora e querem estar. A gente tenta ao máximo fazer de tudo para que estejam aqui, sim, mas a gente abraça, né? A gente tem um discipulado que também nos ajuda a abraçar essas pessoas. E assim, a gente tenta fazer o que a gente pode com palavra, com acolhimento, com abraço. E é isso aí. E você citou uma coisa muito boa, que, gente, pra quem não sabe,
A Rayane tem uma das histórias de vida mais bonitas que a gente vê recentemente aqui na nossa igreja. Uma das, né? Porque tem várias. Mas eu queria que você contasse pra gente dessa história que foi tão impactante. Eu sei que você se emociona quando fala, não tem problema, mas conta um pouco pra gente dessa história que você passou. Eu não vou chorar. Eu acho, né? Eu costumo achar muito e agradecer sempre ao Senhor, porque a minha vida hoje é um milagre, né? Eu e minha família, nós contraímos o Covid e no início seria uma coisa assim, por mais que não tivesse ainda a vacina, mas seria uma coisa, né, de início meio tratada aqui em casa, que infelizmente não ocorreu dessa forma. Com o decorrer dos dias, precisei voltar ao hospital, minha avó já tinha ficado hospitalizada, e aí uns dias depois fui para o hospital de novo e chegou lá, a situação começou a piorar, né? E aí, como eu tava, né, com a saturação, a respiração um pouco baixa, o médico achou melhor me internar. Sim. E dali eu me internei, dali eu fiquei. No dia seguinte tinha passado muito mal à noite e no dia seguinte fui pra UTI. E no momento que eu fui trocada de cama para subir pra UTI na maca, eu tive uma parada respiratória. Não me lembro como eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, na UTI eu já estava virada de lado para ser entubada. E aí eu me lembro que eu acordei com os médicos em cima de mim, fazendo massagem, me fazendo massagem, e aí eu voltei e acordei assim, acho que meio perdida, né? Eu só me lembro desse momento. E dali eu fiquei, foram vários momentos, foram várias medicações, várias interferências, né, dos médicos. E eu lembro que o tempo todo os médicos me perguntavam. Eu não tinha problema nenhum de saúde, né? De início, o tempo todo os médicos me perguntavam se eu tomava algum tipo de medicação, se eu tinha algum problema, se eu tinha pressão alta, se eu tinha problema aqui, isso, o ali, se eu tinha algum tipo de alergia. Eu falava, não, eu não tenho nada. E eles se passaram 1 semana, 2 semanas, e dali eu fui melhorando e fui tendo, né, alguns encontros com Deus ali. E depois eu tive alta pra UTI leve. Sim. E dali eu desci. E dali as coisas foram fluindo, né, até o dia da minha alta, graças a Deus. Só que aí, infelizmente, eu voltei pra casa. Não, felizmente porque eu voltei pra casa, mas infelizmente a minha avó não conseguiu sair, a minha avó faleceu. E eu acredito que a minha alta tenha sido dada ali, né, naquele momento. Porque se eu soubesse... Você perdeu sua avó. Porque se eu... Ela foi a primeira que testou positivo. E aí ela foi internada, logo internada assim que ela testou, por conta da idade, sim. Os problemas de saúde. E aí ela foi primeiro, só que aí, né, ela não conseguiu sair com vida, mas eu acredito que Deus a curou pra ele. Amém. Assim como ele me curou pra voltar, ele curou ela pra ele, né? Eu tô aqui. Saí do hospital no dia 13 de março, vai fazer 2 anos do meu milagre. Saí do hospital com diagnósticos de trombose, tive pneumonia, uma fibrose pulmonar, 75% do pulmão tomado, né? Sobrevivi com 25% do pulmão. Uau. E assim, o médico que tem me acompanhado depois disso tudo, ele fica tipo muito maravilhado, né? Surpreso por ter acontecido isso. A pessoa sobreviver com 25% do pulmão saudável, uma fibrose pulmonar, que é um endurecimento do pulmão que dificulta na respiração, pneumonia. E ele fica assim maravilhado, porque ele fala que realmente é um milagre, porque ele nunca viu isso acontecer na vida dele, um tempo todo de trabalho que ele tem. E aí saí do hospital com diagnóstico de trombose, casos de muitas dores, o médico falava que eu teria que usar meia por conta da circulação. E aquilo era uma coisa que acabava assim com a minha vida, sabe? Porque era muita dor que eu sentia nas pernas. Usei um pouco meias de compressão.
para poder apertar a circulação, fazia repouso, tomava medicações para dormir, porque a cabeça não funcionava mais como antes, né? O sistema nervoso também era horrível para controlar. E aí eu me lembro que o processo de cura, ele ainda não está completo, mas ele vem aos poucos, né? E um desses que aconteceram foram da minha perna. E por conta da trombose, a perna diminuiu de tamanho, né? Então eu andava... As pessoas, né, os meus liderados, eles me zoavam. Que eu andava, né, meio ponto e vírgula, meio raso fundo. Mas aí o Senhor operou um milagre na minha vida, né, em um dia de consagração, oração, um momento assim. Ele usou pessoas, né, todos que estavam aqui, fomos ungidos e fomos orar. E o Senhor operou um milagre ali. A minha perna voltou, né, o tamanho normal. Pra glória do Senhor, porque não é nada pra nós, mas sim pra Ele. E tô vivendo esse milagre todos os dias. É um desafio muito grande, não vivo ele por completo, mas eu creio que um dia contarei o meu milagre inteiro, né? O meu testemunho será completo. Mas assim, estou em busca do que o Senhor pode fazer por completo na minha vida, né? Como eu vejo que Ele faz na vida das outras pessoas. E um pouquinho da minha história, do meu milagre é esse, que se estende um pouco. Mas esse é só o início. E nesse caso, eu estava presente, era uma consagração de jovens. Isso. E é interessante como Deus tem levantado nos jovens essa ativação de dons. Dons de cura tem até alguns locais, não desrespeitando nenhum local, que sentem que os dons do Espírito cessaram. Mas Deus tem levantado no meio de jovens pessoas com esses dons. Cada vez mais tem sido aumentado vídeos propagando isso, mostrando braços que, tipo assim, crescem, pernas que crescem, cadeirantes, tudo mais, que voltam a andar. Isso realmente é um milagre. Como manter essa chama acesa nos jovens? Porque eu sei que tem todo um trabalho envolvido. E que você como líder, e o Vitor, que também é outro... Aliás, Vitor, queremos você aqui também. Perguntas que eu vou fazer, que é padrão aqui, é o que Jesus tem falado contigo. A gente sempre costuma falar, né? Às vezes, tantos líderes já passaram, né? A gente fala tantos, mas de tudo que a gente lembra. A gente costuma falar de legado, né? Sim. E a gente tenta dar o melhor de nós. Sim. E o que eu tenho tentado, acho que vai até adiantar um pouco da pergunta que você falou, Deus tem, sim, muito falado comigo, não sei se com o Vitor também, mas a gente trabalha, a gente tenta trabalhar bem junto, às vezes bem igual, alinhado, sobre o nosso relacionamento com o Senhor, né? Sobre busca, né? Porque assim, a gente tenta deixar que os outros vejam em nós para que sejam iguais, não que a gente seja maior ou melhor que eles, exato, mas que tentam ver em nós como líderes, né, como responsáveis por vocês, por eles, que se espelhem em nós, né, que vejam exemplos de busca, de intimidade, de relacionamento. Isso não vai ser relacionamento com Deus, relacionamento com o outro, né, claro. E que é isso mesmo, né, que o Deus tem trabalhado nisso com a gente. Semana passada até comentei com ele, eu falei assim, Deus está falando de relacionamento. Então a gente precisa fazer, a gente precisa buscar, a gente precisa mostrar, a gente precisa trabalhar com isso. E acredito que seja isso mesmo, né? Deixar um legado de trabalho, de busca, de serviço. Nós estamos entrando no ano de serviço. Né? E o nosso serviço acredito que seja adequado conforme a gente vai buscando relacionamento com o Senhor. Exatamente. Só para testificar, Deus também tem falado comigo sobre relacionamento. Ele me deu uma lapada no final do ano passado. Para quem quiser entender mais ou menos, 2 Coríntios 2, versículo 3, Paulo vai falar que a palavra que Paulo na realidade trata em Colossenses 2, cumpra no corpo o resto das aflições de Cristo. O que ele quer dizer? Ele pega do alto céus o que o céu está precisando. Então, Paulo escrevia em 2 Coríntios 2, versículo 3, que a palavra foi escrita com lágrimas. Então, o que Deus queria falar comigo? O relacionamento que ele estava querendo estava sendo desperdiçado.
Então, o que isso quer dizer no geral? A palavra foi escrita com lágrimas. Não desperdiça a palavra, porque qualquer lágrima não é em vão. A gente está aqui com a nossa líder, que é conhecida como Chorona, porque chora. Uma vez a gente foi orar por ela. Uma vez a gente foi orar por ela, ela falou, eu falei assim, Senhor Jesus, ela começou a chorar. Mas essa questão do relacionamento tem batido bastante. Bom, a gente precisa encerrar por aqui, porque daqui a pouco a gente tem culto. E a gente queria agradecer primeiramente a Rayane pela disponibilidade e agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Não se esqueça de se inscrever, deixe sua curtida, deixe seu like, seu comentário, divulgue aos seus amigos e que Deus abençoe a semana de cada um. Abraço! Tchau, gente!